cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início às atividades, ao culto de missões, e peço aos irmãos que se coloquem de pé para nós estarmos fazendo a oração de abertura, do trabalho. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor tem concedido às nossas vidas, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que receba, ó Pai, todo louvor, toda adoração, tudo que prestarmos, ó Pai, na forma de culto ao Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que seja de encontro com aqueles irmãos, ó Pai, que não puderam vir à casa do Senhor, que estão nos lares, e aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, através da mídia social, que eles também possam, ó Pai, receber a Tua palavra, serem cheios do Teu Espírito, ó Pai. Pedimos, ó Pai, pelos missionários, ó Pai, no campo, ó Pai, que tem levado a Tua preciosa semente, ó Pai, em locais distantes, ó Pai, em outras nações, em outras cidades do nosso estado, do nosso país, e que o Senhor, ó Pai, seja com seus familiares, os dê saúde, os dê, Senhor, a direção para conduzir o trabalho do Senhor, ó Pai, e esteja os usando para que outras pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador, sejam salvas e remidas pelo sangue de Cristo, ó Pai. É o que nós te pedimos, oferecendo ao Senhor, ó Pai, essa noite mais um culto, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor salve almas nessa cidade, salve almas, ó Pai, nesse bairro onde essa igreja está localizada. Que pessoas, ó Pai, sejam curadas, sejam libertas para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Convido a irmã Aricelma para conduzir a amada igreja com alguns hinos da harpa cristã. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos louvar ao Senhor, então, com os hinos da nossa harpa. O culto é de missões, vamos nos colocar à disposição do Senhor para fazer a sua obra, né? Hino 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais ter Vamos ainda louvar com o hino 149, no meu barco a remar. Vamos, nos colocar à disposição do Senhor para ganhar as almas. Que Ele possa nos usar, que eu seja um instrumento, que os irmãos sejam também instrumentos para ganhar almas para o Senhor. Hino do pastor Paulo Leivas Macalão, muito lindo este hino. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. No meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso eu vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, o Senhor, que é próprio do amor. Ele
dos remidos, o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou. Mais alegre eu vou pescar, pois é melhor pescar os pecadores para Cristo. Nesse mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fim é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gosto pelo tempo que gastei, pois terei uma larga pela pesca inicial, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Lançando a rede, né, para pegar muitos peixes para o Senhor Jesus. Pastor Agostinho, trazendo a leitura da palavra preciosa do Senhor e logo em seguida a oração. A paz do Senhor Jesus. O povo de Deus está alegre. É bom estarmos aqui na presença do Senhor. Eu tenho certeza que os irmãos oraram por nós essa semana, por mim, pelo meu genro, a minha filha. Nós demos um giro, fomos a Uberlândia, fomos a Goiânia, numa festividade muito linda, lá em Goiânia, e depois passamos para Brasília, depois chegamos em João Pinheiro, os lugarzinhos que a gente tem parente, Uberlândia, João Pinheiro, e pessoas muito amigas em Goiânia, e Deus nos abençoou de maneira grandiosa, amém?
Lá nos alegramos muito, porque Jesus é maravilhoso, é glorioso. E a gente fica muito alegre. Eu fico pensando, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Eu fico pensando, é quando um missionário recebe uma visita no seu campo, né? É, irmão? Quando um missionário ou uma missionária recebe uma visita no campo de trabalho. É maravilhoso, se sente muito feliz e alegra muito aquele coração ali e também leva alguma coisa para eles ali. Isso é muito importante. Quando os irmãos puderem, né, fazer umas visitas. Eu já andei em alguns países, já tive assim, o privilégio de visitá-lo. E a gente vê a alegria que eles têm em receber a gente. Aquele gozo, aquela alegria. Só Deus, né, é que faz isto. Quando a gente encontra com os nossos irmãos. Diz a ver que uns têm salmos, têm cântico. Cada um de nós temos alguma coisa. Quando nos encontramos, é para alegrarmos no Senhor. Vamos ler a Bíblia? Eu não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero ler Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Eu pensei até que era culto da família, mas depois eu vi o nosso irmãozinho aqui, dirigindo o culto. Pensei de ler esse trecho aqui. Todo Coríntios 12. É apenas 17 versículos. 2 Coríntios, capítulo 2, completo, até o 17, que termina. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem a leitura, aqueles que estão por intermédio da internet, estão participando também do culto. Se for possível, pega a sua Bíblia e acompanha. Acompanha conosco a leitura da palavra de Deus. Passo a ler. Mas deliberei isto comigo mesmo. Não ia mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveria alegrar, confiando em vós, todos que a minha alegria é de todo vós. Porque em muitas tribulações e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos sobrecarregar a vós todo. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolar-vos, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isto vos escrevi também, para que essa prova saber se sois obedientes em tudo. E quem perdoaste alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade, para
pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me dele, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós os que salvam e nós os que perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra, antes falando de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Vamos orar neste momento, vamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, vamos orar em favor dos missionários, que Deus continue usando cada um deles ali. Nós sabemos que tem muita luta, muita perseguição, mas Jesus tem abençoado os nossos irmãos, eles estão ali fazendo a obra de Deus. Então vamos orar para que Deus possa continuar usando de maneira grandiosa cada um daqueles que foi chamado e enviado para fazer a obra em tantos outros países aí que nós nem imaginamos. Mas tem missionário ali. Que não seja da Assembleia de Deus, mas tem de outras igrejas, de outro ministério, foram enviados a vários países. Que Deus possa usá-lo naquele lugar ali. Todos têm um pedido a fazer ao Senhor Jesus. Quer também agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Vamos orar neste momento. Vamos apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades. Vamos confiar no Senhor, porque Ele está aqui. Amém? Está aqui conosco, pois Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não foi só o dia que aceitamos como Salvador, mas todos os dias da nossa vida. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão glorioso que estamos apresentando ao Senhor, aqueles irmãos que estão pregando a Tua palavra, aqueles irmãos pastores, evangelistas, aqueles enviados, ó Pai, que estão ali ganhando almas, anunciando com alegria a Tua palavra, ainda que às vezes possa ser perseguido, possa ser angustiado, mas eles estão alegres com tudo, ó Pai, fazendo com alegria, cumprindo a missão, ajuda de maneira grandiosa. Cada irmão aqui de Somarco, ó Pai, que possa continuar contribuindo, porque não podemos ir, mas a nossa contribuição pode. E orando, nós não vamos, mas a nossa oração chega até o céu. Rogamos a Tua bênção, a saúde e a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido para trazer uma saudação à amada igreja, nosso irmão cooperador Leonardo. Hoje nós vamos passar o relatório do Paraguai, do missionário pastor Paulo e a irmã Clarete, tá? E mostrar o trabalho, um pouquinho o trabalho que eles realizam ali com crianças, o projeto Gamaliel. E eles, na comemoração do Natal, eles fazem um evento especial para as crianças. Então, fizeram ano passado, então as crianças esse ano já estão na expectativa, né, desse evento também. E aí ele mandou, divulgou até nos canais do WhatsApp, Natal Solidário. E aí no relatório dele a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse programa lá, né,
Projeto Gamaliel e o Natal Solidário. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje foi um dia muito especial, pois nós estivemos participando aqui da Santa Ceia de manhã, a reunião de cooperadores à tarde. Foi uma bênção. Deus tem falado conosco nesse dia. Queridos irmãos, foi-me dada a oportunidade para trazer uma saudação. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, e o versículo 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, queridos? Essa palavra, ela está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele leva os romanos, queridos irmãos, a compreender a grandeza da graça de Deus. Se nós compreendermos, queridos irmãos, a grandeza da graça de Deus, jamais nós vamos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Por se tratar de um culto de missões, queridos irmãos, eu queria chamar muito forte a vossa atenção para esse versículo que Paulo disse para os romanos. Paulo era um homem, queridos irmãos, que em outra carta, ele chegou a dizer que o assunto dele era Jesus Cristo. Vocês já imaginaram uma pessoa, se Paulo vivesse nos nossos dias, queridos irmãos, muitos iam dizer que Paulo era um homem, como dizem por aí, né? Quando a pessoa ela se envolve muito no assunto, eles começam a achar chato, principalmente quando o assunto é Jesus Cristo. Se Paulo sentasse numa rodinha de amigo hoje, pastor Scofields, ele não ia falar do Atlético, do Cruzeiro, né? Ele não ia falar da bolsa, da economia, dos parlamentares, não. Ele não ia falar da moda, não. Ele não ia falar da bolsa de valor, não. Ele ia falar de Jesus Cristo. Muitos cristãos hoje iam chamar ele de enjoado, não ia querer andar com ele. Por quê? Porque ele não tinha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico imaginando, pastor Geraldinho, as postagens, pastor Vandeci, de Paulo nas redes sociais, né? Será que nós não temos envergonhado de Jesus Cristo, não, meus irmãos? Qual tem sido o nosso assunto? Qual tem sido? Qual tem sido o nosso envolvimento? Porque falar de Jesus Cristo aqui dentro é muito fácil. Mas lá na rodinha de amigo, na empresa, no trabalho, na escola, em casa, irmãos, a coisa fica mais séria. E é lá que nós temos que falar. É lá que nós temos que dar testemunho.
Você tem coragem de escrever lá na sua rede social que você é crente? Será que tem? Será que nós temos? Paulo não tinha, não. Ele não tinha vergonha. Ele não tinha medo. Ele não tinha. Mas nós, infelizmente, dos nossos dias, queridos irmãos, o contexto das nossas vidas tem provado isso para nós mesmos. Que nós temos vergonhas do Evangelho. Ou os irmãos não percebem isso? Então Paulo, ele no primeiro capítulo aqui, ele dá um boom nos Romanos. Quer saber, Romanos? Não tenho vergonha. Meu assunto é Cristo. E ai de mim, se não gloriar na cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo é o poder de Deus para a vida de todo aquele que crê. Hoje é um culto de missões, mas nós não temos feito missões. Dificilmente ofertamos, com muita pressão, com muita palavra. E não adianta tampar o sol com a peneira. Né? Não adianta. Porque a prova das nossas obras não tem mostrado para nós que nós temos feito missão da maneira que deveríamos fazer. Não tem provado. Mas que nessa noite nós possamos tirar as máscaras. As máscaras. Aquelas máscaras que nos enganam a nós mesmos. E voltar a não ter vergonhas do Evangelho. Pregar na rua, pregar no trabalho, pregar na escola, pregar dentro de casa para a família, pregar nas redes sociais. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, pregue o Evangelho, insta a tempo e fora de tempo. Porque nós temos tempo para tudo. Para passear, para ir no shopping, para comprar, para vender, até para murmurar. Mas e a pregação? Não é só o pastor Vandeci, mas o pastor Jorge que vai pregar, né, meus irmãos? Todos nós. Todos. Então nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Riste, pela oportunidade. Conjunto coral, louve ao Senhor. Depois do conjunto coral, as crianças, tá? Com a oportunidade de estar adorando ao Senhor. E depois das crianças, nós vamos ter o relatório missionário. Nós preparamos um vídeo, tá? O missionário gravou um áudio relatando como foi o início do trabalho ali no Paraguai, como que eles receberam, né, o templo, como que foi as almas chegando aos pés do Senhor. E aí nós montamos com o material, com o áudio dele e as imagens que ele disponibilizou, um vídeo, tá, para compor o relatório aí, do trabalho missionário ali no Paraguai. Então, o conjunto coral louvando ao Senhor, após nós vamos ter as crianças. E após o vídeo, a orquestra, tá, se possível, esteja também, né, adorando ao Senhor aí, tá? Se os jovens tiverem condição, dá um sinal também. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as
ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino bem. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Vamos ver agora o relatório. É a própria narração do próprio missionário. Então vamos só ouvir, são cerca de 8 minutos, tá? O relatório do missionário. O Senhor, querida regional do São Marcos, nosso companheiro, pastor regional, também coordenador regional Charles, glorificamos a Deus por vossas vidas, pelas orações. Meus amados, vamos dar-lhes um breve relato do nosso trabalho aqui no Paraguai. Chegamos aqui no dia 8 de janeiro do ano de 2019. No próximo dia 8 de janeiro de 2022, estaremos fazendo 3 anos que estamos aqui, nesta linda cidade de Obrigado. Aqui é uma cidade do cooperativismo, onde são também chamadas Colônias Unidas. Nós chegamos aqui, recebemos um templo abençoado, porém não havia uma alma sequer. A igreja já estava fechada há mais de um ano e nós a recebemos assim, sem membresia, sem congregados, nem nada. Não tínhamos frequentadores e recebemos ela desta forma. E foi uma bênção para nós, porque podemos ter a oportunidade de começar uma igreja do zero, aleluia, não fisicamente, mas na área espiritual. E para a glória de Deus, ficamos aí quase 2 meses lutando, fazendo cultos sozinhos, eu, minha esposa e o nosso filho. Fazíamos o culto com as portas abertas e corremos atrás de comprar microfone, através de doações levantamos instrumentos, e ficamos aí. Eu tocava, cantava, minha esposa cantava junto, nosso filho tocando teclado. E nós estivemos fazendo cultos por quase 2 meses sozinhos. E quando Deus nos deu e orando, jejuando, e foi quando Deus nos deu um direcionamento maravilhoso para começarmos o projeto Infantil Gamaliel. Projeto social com as crianças, porque aqui há uma carência muito grande de tudo. De alimento, tanto espiritual quanto material. Muita gente não passa fome, porque aqui tem a farinha para eles comerem, o chamado reviro, que é puramente farinha, quase como se fosse a nossa farofa, mas não tem ovo, não tem as coisas que a gente coloca, é farinha mesmo, mexida no fogo, e aí se faz como se fosse aquela preparação de uma pizza, né? Aquela primeira etapa grossa, e comem aquilo. Não passam fome porque comem aquilo. Então, meus irmãos, nós começamos o trabalho infantil, Deus nos deu coragem, a gente não falava o espanhol direito, fomos aprendendo e Deus foi nos dando vitória. E o que aconteceu foi que nós estivemos indo para a escola infantil, uma escola aqui da região, e nós pedimos à diretora para poder termos acesso às crianças, para fazer um convite para eles. E quando convidamos eles vieram para uma manhã de sábado para poder fazermos brincadeiras com eles e dar-lhes uma palavra de vida. E foi quando, irmãos, recebemos mais de 140 crianças num sábado. E daí começamos um projeto Infantil Gamaliel. Essas crianças, com 2 semanas, já dessas 140, quase 50 aceitaram a Jesus, nunca tinham ido na igreja evangélica, escutaram a palavra, gostaram, levaram para casa e nós começamos o projeto. A metade voltou para casa, porque aqui é uma religiosidade muito grande. Quando descobriram que era igreja evangélica, voltaram para casa porque os seus pais lhes proibiram. Muitos deles nós encontramos nas ruas até hoje e eles falam: pastor, que vontade de ir na igreja. Mas meu pai não deixa, minha mãe não deixa, porque são católicos. A gente encontra muita resistência aqui, que é um lugar onde tem muita bruxaria, feitiçaria. Se a gente passa pela madrugada perto do cemitério, você encontra pessoas lá dentro fazendo os cultos deles, satânicos. Nós estamos repreendendo isso em nome de Jesus. Orem por nós. Nosso desafio é alcançar toda essa cidade. E, meus queridos irmãos, nós começamos com essas crianças e elas vieram trazendo seus pais, e para a glória de Deus. Hoje, a nossa igreja, nós somos mais de 20 membros para a glória de Deus. E estamos com quase 100 congregados entre membros
e congregados. Porém, aqui é muito diferente do Brasil. Aqui as pessoas se reúnem, vêm para a igreja, e aqui não. Aqui nós temos que ir na casa deles, dar apoio para eles na casa, muitos deles não vêm à igreja. Alguns dos que aceitaram Jesus nunca pisaram na igreja, porque nós temos que dar mais apoio a eles dentro de casa, ir atrás deles, porque são muito religiosos e têm medo de retaliações. Orem por nós. Então a igreja sempre está aí por volta de 30, 20 pessoas apenas dentro da igreja. E as pessoas aqui não têm poder aquisitivo. São pessoas que trabalham na lavoura, plantando erva mate. Aqui é a capital da erva mate, planta ela, ganha muito pouco, e não aprenderam a ser fiéis. A igreja, nós temos apenas 5 pessoas que são dizimistas, e nós somos uma delas, para a glória de Deus, como exemplo de fidelidade. E aqueles que estão sendo dizimistas, Deus tem abençoado. Deus deu a eles terreno para eles construir a casinha de madeira deles. É aquelas casinhas de pau a pique, irmãos, dá uma dó. Mas Deus está fazendo milagres e maravilhas. Aqui não tem renda, a igreja não tem renda, vivemos de doações. Glória a Deus, a igreja cuida de nós, do nosso sustento, mas todos os projetos nossos é através de doações. Por isso trabalhamos muito para que Deus possa prover as doações através de irmãos, para que os nossos projetos das crianças possam crescer a cada dia. E o projeto infantil Gamaliel cresceu, se expandiu para fora da igreja. Hoje nós recebemos 2 salas de uma escola que estava abandonada, fomos ao Ministério de Educação e Cultura, Deus nos abençoou, abriu as portas. Isso, irmão, depois de mais de 2 anos de trabalho, e que fomos reconhecidos como uma igreja séria para poderem nos abençoar com esta, era para ser alugado, mas nós conseguimos como doação do espaço, fizemos um contrato de 1 ano, a doação desse espaço. E de ano em ano vão renovar conosco, para a glória de Deus. Então orem por nós, nos ajude. Aqui temos desafio de tudo. A igreja ainda está apenas começando. São 3 anos e agora estamos vendo o Senhor ir transformando as pessoas. São muito idólatras. Mas Deus está fazendo uma obra muito grande neste lugar. Estamos felizes por estarmos aqui. Louvamos a Deus pela transformação. A primeira criança que aceitou Jesus, nós fizemos entrevista com ela, colocamos até no Facebook, na época. Aqueles que querem estar indo lá no nosso Facebook buscando, será muito bem-vindo. Está lá a Hermana Milagros, uma jovenzinha, uma criança, e agora já está com 12 anos, já se batizou, para a glória de Deus. Fizemos um batismo em 2010, estamos preparando um novo batismo agora para o final desse ano, ou no começo do ano que vem, depende muito daqui, porque ainda a gente está com dificuldade de achar lugar, por causa da pandemia que ainda está muito fechado para o tipo de evento. Então, meus irmãos, nós somos eternos dependentes de Deus, contamos com vocês, contamos com o apoio de vocês, e para nós é crucial nesta obra. Nosso muito obrigado, um forte abraço, deixamos aqui um forte abraço para todos os irmãos. O irmão Charles vai trazer algumas informações, logo após o presbítero Scofield está orando pelo missionário. E irmã Clarente também. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Meus queridos, se vocês prestaram um pouquinho de atenção no vídeo, vocês viram que nosso irmão Paulo Júnior, aqui de Belo Horizonte, sua esposa Clarete, muito conhecida, né, na Grande BH, né, pastor Jorge? São pessoas antigas, já tiveram no campo, né, já tiveram em outros lugares. Eles abriram, né, um ponto lá no Paraguai, e do zero, né, começaram a obra de Deus, já têm lá hoje, né, cerca de 20 pessoas congregando. Mas o objetivo maior que Deus tem trabalhado na vida deles é começar por esse projeto social com as crianças. E como vocês perceberam, isso tem dado certo, né? No primeiro evento, eles conseguiram 140 crianças, né, Mia? É bastante criança, né? Mas a dificuldade deles é ir na igreja, porque os pais não deixam lá, as pessoas são muito religiosas, e quando falo que evangélicos, crentes, os pais não deixam as crianças irem.
Então, a gente precisa investir nesse projeto lá. E Deus tocou no meu coração. Falei com o dirigente da igreja aqui, o pastor Vandeci. Ele autorizou, a gente vai tirar uma oferta hoje para lá. E eu queria convidar vocês que não só hoje, mas aqueles que puderem ao longo da semana, possam trazer anotado num envelope de dízimo, ou até mesmo no carnê, escrito assim, Missionário Paulo Júnior no Paraguai. Faça uma doação, Deus colocar no seu coração, e nós vamos juntar um dinheiro até na semana que vem, vamos enviar através de Pix para ele, porque dia 18 eles têm um trabalho muito maravilhoso lá com as crianças, sabe? Sobre o Natal. E não para ficar nas minhas palavras, eu queria dizer aqui para vocês, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, diz assim, cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, que Deus possa colocar uma alegria no seu coração, que você possa doar, né, algum valor para a gente poder ajudá-lo, e vamos fazer uma arrecadação, depois vamos prestar contas aqui para a igreja, ok? Eu vou pedir ao irmão Scofield que faça oração, já pelo recolhimento de dízimos e ofertas da igreja. Glória a Deus. Eu saúdo a noiva de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Por gentileza, aquele que pode ficar em pé, em reverência à palavra. E quando a gente está orando, a gente está falando diretamente com Deus. Então, nesse momento, por favor, contenha seus filhos, filhas, contenha-se no seu lugar. Né? Nós vamos fechar o olho, mas não é motivo para sair correndo para ir no banheiro beber água. Deixa eu beber depois. Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, me foi concebido, Senhor, a honra de orar pelos dizimistas, pelos missionários, pelos contribuintes, principalmente por esse casal que eu conheci ali no Santa Mônica. Há muitos anos eu conheci esse jovem, nós temos um particular amizade, e eu vejo que o trabalho dele é pesado, pesadíssimo, mas o Espírito Santo está entrando com providências, porque Jesus mesmo disse, vinde a minhas criancinhas, que eu der os reinos dos céus. Pelas crianças nós chegamos nos pais, nos avós, nos irmãos. Então vamos orar. Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, te rendemos agora graças, Senhor, por esse dia, por esse momento ímpar, Pai, de estar conversando com o Senhor em nome do teu Filho Jesus. Te clamando, Senhor, as bênçãos para essa família que se encontra ali, na América do Sul, nesse país idólatra, mas a tua presença, a tua graça sobre esse casal vai mudar em tudo e para todos, porque a tua presença se faz ali. Pai amado, abençoa também os dizimistas, ofertantes, abençoa os celeiros desse, Senhor, que com a tua graça, com a tua misericórdia, honestamente trouxeram os seus valores em dízimos e em oferta também para a missão. Pai, te rendemos graças. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado. Os jovens, quantos jovens louvam o Senhor, né? Nossos obreiros recolhem os dízimos e ofertas. E logo após a união feminina, se tiver condição de estar louvando ao Senhor, tá? Vocês estarão com a oportunidade de estar louvando ao Senhor e faremos então a apresentação dos visitantes.
pra ser uma oferta agradável a ti. Vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão para vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como todo refina ouro, em tua alma me completa. Até que o mundo possa ver a glória em teu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver a glória em teu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver a glória em teu rosto brilhar. A união feminina, após a união feminina, Diácono Geraldo, tá, com a oportunidade de uma saudação. Eis-me aqui, conduzido de amor. Eis-me aqui, para fazer tua vontade. Não quero mais ser pescador de sonhos que só cabem a mim. Fui quebrantado e agora estou assim, queimando por dentro de paixão por alma. Faz-me grande pescador de almas para ti, Senhor. O mundo é mar enganador, mas livre e seguro. Mas se com a palavra eu estar, meu barco pode transbordar de vidas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de alma. Conduzido de amor, eis-me aqui, pra fazer tua vontade. Não quero mais ser pescador, que só cabem a mim. Quebrantado e agora estou aqui, queimando por dentro de paixão por alma. Faz-me grande pescador de almas para ti, Senhor. O mundo é mar enganador, mas livre e seguro. Mas se com a palavra eu achar, meu barco pode transformar de vidas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de alma.
logo após o diácono Geraldo, o nosso pastor Vandercy vai estar fazendo a apresentação dos visitantes, né, e os avisos aí para passar a palavra para o nosso pastor, que vai estar trazendo a mensagem principal. Amados, saúdo todos com a paz do Senhor. Amém? Foi me dada a oportunidade, nós vamos orar. Vamos toda a igreja colocar de pé aqueles que puderem. E vai ser diferente. Nós vamos ouvir a igreja orar. Amém? Ontem tivemos ali em Traíras, na Santa Ceia, e a chuva fez um estrago ali na sexta-feira. Árvores, ruas, tudo caído. Mas Deus deu graça, gastamos quase 2 horas, passando por outro atalho, e chegamos lá. Trago um abraço do pastor Zé Carlos, pastor Jorge, pastor Zé Raimundo estava ali. E eu fiquei maravilhado, irmãos, toda vez que eu vou ali. No meio do mato, só grilo, e não tinha luz. Poucas velas na janela, mas a presença do Senhor era maravilhosa naquele lugar. Eu até comentei com o pastor, às vezes se fosse numa cidade, eles iam cancelar o culto, falar, não tem luz. Mas lá a verdadeira luz estava lá, que era Jesus Cristo. E foi uma ceia maravilhosa, Deus abençoou ali. E deixo um abraço aqui do pastores para o pastor Jorge, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Lucas capítulo 5 diz que Jesus foi à beira de um lago, Genezaré. E Pedro, todos pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. Mas Jesus virou para eles e falou assim, volta lá novamente. Lança de novo as redes, conforme a minha palavra. Muitas vezes é feito um desafio na nossa vida, igreja. O ser humano é fácil de desistir. O ser humano, quando não consegue as coisas, quer parar. Mas Jesus é diferente na nossa vida. Jesus continua persistindo na nossa vida. Por mais que não dê certo, Ele fala, volta lá. Você tentou com as suas forças, mas agora é diferente. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Às vezes você tem desistido de uma pessoa, evangelizando anos, não tem ganhado para Jesus. Mas o Espírito Santo move você e fala, volta lá. Tinha algo diferente. E agora, conforme a minha palavra, vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja orando. Senhor, te louvamos, ó Pai, essa noite. Engrandecemos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor criaste todas as coisas. O Senhor é dono de tudo, ó Pai querido e Deus amado. O Senhor, meu Deus, não precisa procurar ninguém, porque o Senhor é onipresente, Senhor. Mas o Senhor sabe que essa noite, Senhor, através desse culto de missões, ó Pai, quantas pessoas são necessitadas, meu Pai, agora, neste momento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai de encontro a esse familiar, Senhor. Que os filhos, meu Pai, não estão no caminho do Senhor, meu Deus. Mas que o Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas. Pai, os filhos são heranças do Senhor, meu Pai. E muitas famílias estão comendo o pão de dores, Senhor, esquecendo que foi o Senhor que gerou, o Senhor que colocou no mundo, e o Senhor vai continuar cuidando daquele que está no seu caminho, meu Pai. Abençoe, Senhor, todos, meu Pai, missionários, meu Deus. Aqueles que entram em hospitais, Senhor, aqueles que entram em presídios, meu Pai querido, aqueles que vão em orfanatos, Pai amado, aqueles que vão em asilos, meu Deus, pai e mães abandonados pelos seus filhos, às vezes por bens materiais, mas o Senhor, meu Deus, não esquece de nenhum dos seus. Pai amado, nós somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos, meu Pai, sair das 4 paredes, Espírito Santo,
Não é aqueles que estão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo divulgados, sendo nos status, Senhor, que vão, meu Pai, estar ali, meu Pai, fazendo a obra do Senhor. Mas o maior, Senhor, em nome de Jesus, são os anônimos, meu Pai, que não precisa, meu Deus, da revelação daquilo que está fazendo, através do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Pai amado e Deus querido, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor agora ouve a oração da igreja de São Marcos, e o Senhor, meu Pai, visita, meu Deus, agora neste momento, todos aqueles necessitados, meu Pai, aqueles que precisam, Espírito Santo, de um abraço do Senhor essa noite. Quem sabe, meu Deus, essa pessoa está aqui essa noite e precisa ser abraçada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, neste culto de missões, meu Deus. Às vezes está aqui, Pai, o Senhor não fala comigo, o Senhor não envia ninguém para falar comigo, mas o Espírito Santo te abraça essa noite, abraça a tua família, e pode descansar, igreja, que Ele nunca perdeu o controle, e nem vai perder o controle de nada nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, este culto de missões, abençoa todos os missionários, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, e Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Os irmãos estão felizes, amém? Os irmãos estão cansados, amém? Amém. Glória a Deus. A Márcia é sincera, Márcia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus, mais uma vez, de estar aqui na casa de Deus para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria aqui de fazer algumas menções, antes de passar a direção para o nosso pastor regional. Eu queria, desde já, agradecer os irmãos e também fortalecer aqui o convite para os irmãos que puderam estar aqui na semana de oração. Nós temos o irmão Vanderlei, às quartas-feiras, mantém oração matinal aqui de pé, a irmã Aricelma, a irmã Nair, a irmã Bertina está aqui. Deus abençoe, irmãs. Mantém um círculo de oração, consagração da igreja. Eu agradeço os irmãos que estiveram essa semana orando e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Deus só vai mudar as coisas se nós mantermos as nossas vidas em oração, amém? E tenho certeza que esse final de ano e ano que vem, se tem um nome que vai existir, um trabalho que vai existir, que existe na subsede de São Marcos, é oração. E esse trabalho vai se manter em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos de continuar orando, intercedendo e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, Deus abençoe a equipe dos irmãos que oraram durante toda a semana. O cooperador, irmão Leonardo, também esteve aí conosco todos os dias, e cooperando e ajudando nesse ministério de oração, amém? Nós agradecemos aos obreiros que nós aqui convocamos, e infelizmente muitos não puderam estar, a gente entende, alguns ficaram o dia inteiro na igreja, e com certeza nós fomos edificados pelas mensagens que aqui foram pregadas. Nós recebemos o nosso presidente, pastor Simoni, aqui nesta tarde, os irmãos que puderam estar aqui. Ele ministrou uma palavra abençoada aos nossos corações e abençoa esta região, amém? Nosso pastor sempre bem-vindo. Então, obrigado a todos os cooperadores que estiveram aqui, amém? A Márcia veio na marra, né, Márcia? Márcia foi na fé, mas estava aí, manhã, de tarde e de noite.
Ela falou que se tiver vigília, ela vem também, viu? Mas Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Com muita alegria, nós aqui mencionamos as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Está conosco a Luciana, moradora do bairro Goiânia, está ali atrás. Amém? Deus abençoe, Luciana, a sua vida. A Nailda também, que é irmã da irmã Nilma, de Ipatinga. Está ali. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Elina, também do bairro Penha, está ali. Deus abençoe a sua vida. Amém? A igreja de São Marcos se sente feliz de receber os irmãos aqui. Amém? Glória a Deus. Se porventura houver mais algum visitante, que Deus abençoe a sua vida e fique à vontade. Amém? Próximo domingo, dia 12, irmãos, nós estaremos aqui em um grande culto de louvor, onde será apresentada a cantata de Natal. Amém? Então os irmãos possam chegar, se acomodar e convidar aí seus amigos, parentes, para participar e ouvir aqui os louvores que serão entoados para o Senhor. Amém? Nós tivemos um ensaio geral hoje, vai ter no feriado um ensaio geral, também no dia 12, no domingo, um ensaio geral, e está ficando muito bonito. Os irmãos, venham, traga os seus parentes, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe, nos passar o nosso pastor. Amém, pastor? Está com a direção do culto em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez adorando o Senhor. Hoje me lembrou da minha época de jovem. Passava sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Direto, assim. Direto, assim. De manhã tivemos um culto abençoado, à tarde uma reunião muito boa. Tinha muita gente aqui na igreja, muita gente. Se a região for descer para São Marcos, aqui não cabe nem a metade do que a região tem. Aqui cabe quantas pessoas vão descer? Em cima e embaixo cabe 1.500? Isso tudo? Isso teria que vir até mais na frente de banco, né? Talvez. 1.500 pessoas é muita coisa. A região de São Marcos tem perto de 2.000 membros, fora os congregados. Na minha cabeça, se descesse todo mundo, não caberia, mas 1.500 é muita gente. Meus queridos, eu quero ler um texto e falar um pouquinho sobre um homem de Deus que foi, na minha visão, um dos grandes missionários que a Bíblia relata. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. O título da minha Bíblia aqui diz que Deus chama a Abrão e lhe faz promessas. Não era Abraão, aqui ainda é Abrão. Chama e lhe faz promessas. Gênesis 12, verso 1. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da vida de Abraão e da sua esposa Sara. Verso 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que havia comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram.
Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um dia, mais um culto que o Senhor nos concede estarmos na Tua casa. Ó Deus, para podermos, como igreja do Senhor, adorar o Teu nome, a Tua santidade. Ouvimos hinos, louvores, palavras, testemunhos, tudo o que é feito aqui, Senhor, é feito com a intenção, com o objetivo de adorar o Senhor. Nós viemos à igreja, em primeiro lugar, para prestar um culto ao Senhor e nesse culto adorar ao Senhor, nosso Deus. O Senhor conhece cada um dos teus servos que estão aqui, Pai. Cada um dos teus irmãos, dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos tem nos livrado e nos preservado com vida por esses anos que passamos já, entrando para 2 anos, com essa turbulência mundial chamada Covid-19, essa pandemia que assolou a humanidade. E hoje à tarde foi falado aqui, por mim, pelo presidente, que essa nova cepa que se desenvolveu, que apareceu no continente africano, ó Deus, tem assolado e deixado as autoridades preocupadas. Porque foi dito pelos cientistas que ela tem um grau de infecção mais rápido, ela contamina mais rápido. E que as vacinas que já foram ministradas em todo o mundo, ainda eles não têm certeza se ela consegue bloquear essa cepa. Quando começa lá na Ásia, como foi o caso na China, como quando depois foi para a Europa, daí um tempo chegou aqui na América do Sul. Deus, guarda a tua igreja, Senhor, em todo o mundo. Deus, repreende esse mal. Deus, põe as tuas mãos. Ó Deus, queremos ter, meu Deus, no final de ano na tua presença, podemos adorar o Senhor. E não queremos que no ano que vem, Senhor, a gente volte a ter aquelas restrições que tanto machucaram e prenderam e cercearam o direito do teu povo vir à igreja e te adorar. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono da vida e dono da morte. Nós cremos no Senhor, esperamos no Senhor. Dá-nos a tua graça, e a mim que vou falar agora nesses minutos, que o Senhor me dê a palavra certa, necessária, correta, para que eu não seja pesado aos meus irmãos, mas fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus queridos, o texto fala claramente que quando Deus chamou Abraão, que nesse momento se chamava Abrão, ele tinha 75 anos. Já era um homem com uma idade, já tinha vivido muitos anos, né? Eu tenho 64, ele tinha 11 a mais do que eu tenho hoje. Deus chamou e ele foi. Irmão, isso é algo que me deixa espantado, no bom sentido, que me deixa assim, pensativo com relação a Abraão, é que quando Deus chamou Abraão, ele estava no meio de um país, no meio de uma sociedade absolutamente idólatra. Tinha deuses para tudo, mais ou menos o que nós encontramos na Índia. Lá tem deuses
de todo tipo. A vaca, os animais são tidos como entidades que devem ser adoradas. Não pode se matar vaca. Lá ninguém come picanha, ninguém come contrafilé, porque não pode. Porque eles tiraram isso, que vaca é uma entidade, é um Deus que deve ser adorado. Abraão vivia no meio como esse. E outra coisa, irmãos, que eu quero falar com os irmãos aqui, é algo que, quando a gente lê sobre a vida de Abraão, nos deixa também muito pensativos, é porque ele era rico para valer. Ele tinha dinheiro, mas era muito dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro sempre fez a diferença em toda a história da humanidade. Se tem 3 coisas que o homem procura, o que é? Poder, beleza e dinheiro. Eu não tenho nenhum dos 3. Não tenho dinheiro, não tenho poder e sou longe de ser, nem bonitinho eu sou. Bonito, fala que bonitinho é feio, arrumadinho. Eu não me encaixo nisso. E ele, a Bíblia não fala sobre a condição dele, como se ele era belo ou se não era, como o caso de Saul, de Absalão, mas ele tinha muito dinheiro. E quando ele ouviu, você lê no texto, a gente tem que esforçar muito para entender, porque a Bíblia não fala o momento correto, como que foi, mas quando Deus falou com ele, existia uma abertura no coração de Abraão para ouvir a voz de Deus. E ele ouviu, no meio de tantos deuses, ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Ele ouviu Deus falando: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pega a sua esposa, ele não tinha filhos, pega as suas coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se a gente ler um texto aqui, abra a sua Bíblia em Gênesis 11. É um texto muito interessante que fala com relação a essa saída de Abraão. Mais pessoas foram com ele. Gênesis 11, capítulo 11, verso 31. O verso 30 faz o seguinte, Gênesis 11, 30. Sarai era estéril, não tinha filhos, ponto. Verso 31. Terá tomou o seu filho Abrão, era o pai de Abraão. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho do irmão de Abraão, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para onde? Para Canaã, que é a terra prometida. De alguma forma aqui, irmãos, o chamado era de Abraão, mas entrou no pacote tanto o sobrinho como o pai. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. Eles pararam ali e passaram a habitar ali. Aí vem o verso que eu acho terrível. Os dias de Terá foram 205 anos. Terá morreu em Arã. Mas peraí, ele não saiu de Ur para chegar até Canaã? O objetivo dele era ir com Abrão. Como Ló também tinha esse objetivo, mas Ló conseguiu chegar até Canaã. Mas o pai de Abraão não chegou. Irmãos, a coisa triste na vida da gente é quando você tem um plano e muitas vezes esse plano não é seu, é de Deus. Pessoas que começaram no Evangelho, tinham tudo para brilhar. Deus chamou, Deus capacitou. Digo tinha porque até onde eu sei, essa pessoa desviou. Um irmão conhecido que se destacava no nosso meio. Eu estudei no seminário e ele era o melhor de todos. Tinha uma faixa de 20 e poucos anos, 22, 23, 24 anos. Ninguém nem chegava perto da capacidade que esse rapaz tinha para falar, para pregar. Ele estava à frente do nosso tempo.
ele era, e foi para a minha geração, ele foi um modelo. A gente sabia, ou pensava que sabia, que esse moço seria um grande pregador da palavra, seria usado por Deus. Mas no caminho ele parou, ele saiu da igreja evangélica e foi para o espiritismo. Foi um choque para a gente. Ele tinha um plano, ele tinha uma origem, ele tinha um destino, mas no caminho ele parou. Foi o caso aqui de Terã, pai de Terá, pai de Abrão. Meus irmãos, a maior bênção que alguém pode alcançar na vida é ele ser a bênção. Deus fala com Abraão assim, ó, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e você será uma bênção. Você, a sua esposa, vão abençoar todas as famílias da terra em todas as eras. Depois de vocês vão abençoar essas famílias. Meus irmãos, a maior bênção é você ser a bênção. É você abençoar. Quem entende isso, quem consegue compreender isso, vai longe. A melhor coisa é dar do que receber. E Abraão entendeu isso, meus irmãos. Abraão entendeu isso. Eu tive lendo sobre alguns povos no Brasil não evangelizados. Fiz uma relação aqui. Eu achei muito interessante sobre isso. Eu queria ver com os irmãos isso aqui rapidamente. Dos muitos, eu estou falando de Brasil. Estou falando da América do Sul, estou falando da América do Norte, da Europa, do mundo. Estou falando do Brasil, do nosso país. Os entendidos escolheram 10 povos na nossa nação que são povos não alcançados pelo Evangelho. Você vê como que é importante o trabalho missionário. O primeiro povo não alcançado são os indígenas. Os indígenas. Existem 127 tribos que não têm a palavra de Deus na sua língua. 127 tribos no Brasil que não têm nem o Novo Testamento na sua língua. O segundo povo menos alcançado no Brasil, eles chamam de ribeirinhos. O que é isso, irmãos? Ribeirinhos. São aqueles, com a mão, é isso aí mesmo. São aquelas pessoas que vivem ao lado dos rios. O Brasil é conhecido como uma caixa d'água do mundo. O país onde tem mais água potável no mundo é o Brasil. A caixa d'água do mundo é o Brasil. Existem 40 mil comunidades nas margens do rio Amazonas e de seus afluentes. Quem vai me ajudar aqui? Geografia. Na época é o ginasial. Quais são os afluentes do rio Amazonas? Purus, Tapajós, vamos, gente. Madeira, Rio Negro. Eu tive a aventura de ir 2 vezes em Belém do Pará e a gente passa em cima da floresta amazônica. Irmãos, quem foi, sabe que eu estou falando a verdade. Quem não foi, deve ver. Você não deve morrer sem passar de avião por cima dessa amazônica. Eu, muito bobo, né? Criado aqui no Pirajá, peguei um avião, asa dura, e estou indo. Quando eu só olhei para a janela assim, vi aquele mundo de tudo aquele verde escuro. De repente eu olhei no meio assim, tinha como se fosse uma água barrenta. Eu olhei assim, irmão, passou isso aí, é o Rio Amazonas. Eu olhei, irmãos, é um negócio impressionante. Que tamanho de rio! É chamado com Mar Dulce, né? Com Mar Doce. E os rios que são afluentes, que desaguam neles, são igualmente grandes. Nesses rios, Rio Amazonas e seus afluentes, vivem 40 mil comunidades, não é pessoas não, comunidades. São os ribeirinhos, que estão à margem da sociedade e que, para chegar lá, você chega só de
de barco em Seixas. Você vai chegar lá só de barco. Às vezes, para você chegar numa comunidade, você tem que andar 24, 48 horas dentro de um barco para chegar lá. Esse é o segundo povo menos alcançado no Brasil. Primeiro os indígenas, depois os ribeirinhos. Terceiro lugar, os quilombolas. Quem são os quilombolas? Fala mais alto, pastor. Vem cá, chega aqui. Esse bigodão seu, fala aqui para os irmãos escutarem. Descendente dos escravos que vieram da África. Parabéns. Parabéns. Eu sou um deles, glória a Deus. Não mexe com o meu povo, não. Quilombolas são os descendentes dos países que foram saqueados, roubados, explorados pela indústria da escravidão. Eu li um livro na faculdade que diz o seguinte, que uma das maiores fábricas mais rentáveis do mundo era a escravidão. Os quilombolas no Brasil, vou voltar para o Brasil aqui, vamos deixar a África lá, a mãe África lá. São os negros de pele escura, bem escura, e que não tem, muitos não têm nem documento, irmãos. Essa sociedade vive à margem e não é evangelizada. Não é. Não tem emprego, não tem reconhecimento do Estado. É o terceiro povo menos evangelizado no Brasil, são os quilombolas, do qual eu sou um representante. Amém, igreja? Quarto povo dos 10 é o quarto dos menos alcançados pelo evangelho no Brasil. Qual que é? Os sertanejos. O que são os sertanejos, irmão? O meu pai, o meu avô, a família do meu pai eram do sertão de Minas. Qual que é o sertão de Minas aqui? Você indo para Montes Claros ali, aquele lado ali é tido como o sertão de Minas. Sol para valer, pouca água. Quanto mais você vai aprofundando, a água vai ficando salubre e barrenta. Os sertanejos é o quarto povo não alcançado pelo evangelho. Tem poucas igrejas longe umas das outras, e as pessoas não ouvem e não têm essa felicidade que os irmãos têm de estar sentado num banco internacional com a igreja grande, arejada, e adorando o Senhor. Eles não têm isso. Quinto povo menos alcançado pelo evangelho. Os mais pobres entre os pobres. Quem são os mais pobres entre os pobres, irmãos? Tem isso? Tem. Estou falando baseado em estatística de quem estuda, de quem mexe com isso. São os moradores de rua, irmãos. É coisa difícil, queridos. Nesse ano mesmo, morreu muita gente no Brasil de frio na rua. Muitas vezes são pessoas que nem a família quer. Nem a família quer. Quase que eu dou um exemplo aqui de alguém perto da gente aqui. Não vou dar esse exemplo não, porque está sendo gravado aqui. Então, não vou dar esse exemplo não. Mas pode ter certeza. O quinto povo menos alcançado pelo evangelho são os moradores de rua. O pastor Paulo Máximo, que já foi pastor dessa igreja, quando o pastor Luiz Carlos, saudosa lembrança, era regional, o pastor Paulo era seu co-pastor. Ele ficou muitos anos lá na regional de Morro Alto. Agora ele está em Santa Luzia, noutra regional. No Morro Alto, eles tinham e tem um trabalho que eles saem todos os sábados, ou sábado sim, sábado não, descem 2 ônibus e vão ali para a região ali da Lagoinha, aquela região boêmia aqui em Belo Horizonte, e levar comida. O pastor Paulo filmou, tirou foto e mostrou para a gente. Irmãos, faz fila dessas pessoas que moram na rua para comer. Eles fazem tudo por uma pedra de crack. Estou falando mentira? Foram abandonados pela família. E a igreja não os alcançou ainda.
Que eu sei, na nossa igreja, a única regional que faz esse trabalho é aquela lá. Nós não fazemos isso aqui. Só esporádico. Isso fez uma vez que saiu com café e se sair passou com uma garrafa de café, de leite e pão com manteiga, vai fazer fila. 20 minutos acaba tudo. São listados como povos não alcançados. Esse aqui eu vou falar porque está escrito lá, mas eu achei até meio estranho. Qual é o outro? Está listado como povos não alcançados no Brasil. Os mais ricos entre os ricos são os bilionários. No Brasil, sim, irmãos. Isso é uma estatística da virada de 2020 para 2021. Dos 36 homens mais ricos do mundo, pasmem, dos 36 mais ricos do mundo, 16 são brasileiros. 16 são bilionários, trilionários. E essas pessoas não são alcançadas. Eles listaram. Aí você pode descer um pouquinho, né? Pode vir para milionário. Milionário tá bom, não tá chato. Você tem aquele monte de dinheiro no banco, hein? Meteu o cartão assim. Oi? Falou que na verdade o banco é dele. Tá certo. 7º povo não alcançado no Brasil são os imigrantes, irmãos. Olha para você ver. Olha quanta gente que a gente devia estar pelo menos orando por eles. Mas aqui, ó, mão na Bíblia. Eu não oro eu vou passar a orar. Depois que eu li isso, estudei, eu passei a orar por esse pessoal aqui. Os imigrantes fazem parte. O Brasil recebe muito imigrante. Árabes. Chegou, no final do ano passado, desse ano, chegou uma turma de senegaleses. Tudo negão. Tinta forte, foi? E isso, o pastor falou aqui, está aqui, pastor, então, ele citou os venezuelanos. Tem abrigos em Belo Horizonte. Eu não estou querendo entrar no meio da questão aqui, mas a gente sabe que a esquerda arrasou a Venezuela. Arrasou. A Venezuela é um dos países mais ricos do mundo, porque eles têm petróleo. Eles quebraram o país. A gente via reportagem aqui que eles comiam comida estragada, coisa apodrecida, porque não tinha. Teve aqui uma irmã pregando, como é que chama aquela irmã? Aquela pastora? Frância, ela é venezuelana. Ela veio para o Brasil com o esposo e os filhos, por quê? Porque lá não tinha serviço, não tinha nada. E esse pessoal vem para o Brasil, o caso dela não, que ela é uma serva de Deus, pastora, pregadora, mas muitos vêm para o Brasil e não são alcançados pelos missionários, eles não recebem a palavra de Deus. 8º entre os povos não alcançados. Esse aqui é duro. Surdos e mudos. Surdos e mudos. Tem um pastor no nosso ministério, o nome dele é Adriano, já pregou aqui. Pastor Adriano, você lembra dele, um clarim? Ele congrega lá no Nova Contagem. Homem de Deus. Ele fala, se comunica por sinais. É Libras que chama, né? Linguagem brasileira, não é isso? Linguagem brasileira de surdos e mudos. Ele fala com uma rapidez. Ele deu aula numa faculdade muito tempo. Depois ele teve que arrumar um emprego que ele ganhava mais. Ele parou de dar aula. No Brasil, irmãos, tem 1.200.000 surdos e mudos. 1.200.000 surdos e mudos. É a metade da população de Belo Horizonte. É uma população não alcançada. Às vezes você liga a televisão, você vai em alguma igreja que tem uma pessoa do lado, alguém está falando, pregando, dirigindo um curso, e tem alguém do lado assim, no monitor, que vai sair junto na gravação. Para quê? Para quem é surdo e mudo, ele não vai entender, não vai escutar, evidentemente, mas a pessoa faz o sinal para ele e as pessoas são evangelizadas. Fazem parte de pessoas não evangelizadas. Esse já é o 8º. Estou terminando. O 9º. Os ciganos. Os ciganos fazem parte, meus irmãos,
Você pode ir de leste a sul, de norte a sul, de leste a oeste. No Brasil e em qualquer país que você for, lá tem cigano. E eles se comunicam perfeitamente. E o interessante é que existem quase 1 milhão de ciganos no Brasil. No Brasil. E a comunicação deles, pastor, é verbal. Não é escrita, não é grafada. Não é impressa. Eles têm a comunicação oral. Passa de pai para filho, aquilo que eles entendem, que eles conhecem, e a língua deles. Esse povo não é alcançado pela igreja evangélica, pelos missionários. E o último dos 10 povos menos alcançados no Brasil, que eles estaram aqui dói. E dói. São os desviados. Segundo os entendidos, existe uma igreja evangélica fora da igreja. Vamos pegar a nossa igreja, Assembleia de Deus. Nós temos perto de 50 mil membros. Isso vai ser atualizado na virada de ano. Eu acho que esse número vai crescer. Porque só esse ano, o ano passado e esse ano, 2 anos, nós batizamos, quem é a igreja, quase 2.000 pessoas. Ok, muitos saíram. Senhor? Isso, Belo Horizonte. Só isso, obrigado. Ele está vindo para frisar aqui que esses quase 2.000 pessoas é o Ministério Belo Horizonte que batizou. A nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Então, 2020, 2021 foram quase 2.000 pessoas batizadas. Existe um ditado no meio dos assembleanos que nós somos bons de sala e ruim de cozinha. O que quer dizer isso? A gente é muito bom para ganhar, mas é muito ruim para segurar, para prender, para pessoas criarem raiz. O que tem de gente nossa, o pastor presidente falou isso aqui hoje. Ele citou isso aqui hoje. Quem não vê hoje perdeu. Ele falou assim, olha, eu sei, comentou comigo depois aqui, eu sei que aqui no campo de São Marcos, muitas igrejas abriram de pessoas que saíram de dentro da nossa igreja. Gente que não tem mínimo de escrúpulo de colocar ônibus passando na porta da nossa igreja. Estou falando da nossa região. Tem algumas igrejas, quase que eu falei o nome, que o pastor, que se diz pastor, ele paga um ônibus para vamos para a minha igreja. Desce, te leva em casa. E tem gente que por qualquer coisa vai, né? Eu não saio da Assembleia, irmão, só daqui para o céu. Tem 2 comigo aqui, mais um. Irmãos, eles passam no Borba Gato, Jardim Vitória. Aqui não passa não, porque eles têm medo do pastor Vanderlei. Você não sai preso aqui, né, pastor? Você já prende o pessoal. Vai pregar para quem não é convertido. Vai atrás dos desviados. Existe uma igreja fora da igreja. E é tido como povo, é um povo não alcançado. Eu não vou perguntar ao pastor a posição de ética, mas o senhor deve lembrar aqui de alguns aqui que saíram, estão desviados, não lembra? Irmãos, quem de vocês aqui não tem em casa alguém que é desviado? Você levantar a mão, não, pensa com você. Alguém que estava na igreja e desviou. Eu tenho. A gente tem isso em casa. É muita gente que está desviada. Muita gente. Então, esses são os povos não alcançados. Abraão ouviu a voz de Deus, irmãos, e saiu de onde ele estava, deixou tudo para trás. E, através dele, qual foi a maior bênção que Abraão teve na sua vida e deixou? Que da sua descendência nasceu quem? Cristo Jesus. Porque um homem ouviu a voz de Deus e saiu e foi para um lugar estranho, diferente, longe da sua casa, longe da sua terra. Ele abençoou toda a humanidade. Eu tenho a felicidade de ter contato quase que semanal com os pastores que são regionais, que já foram missionários. Vamos lembrar aqui quem são eles. Celso Venâncio, teve na Holanda e teve na Itália. E teve também na África, muito tempo.
Pastor Douglas ficou anos e anos na Índia. Pastor Daniel ficou em Portugal, na Espanha. Pastor André, que já pregou aqui algumas vezes, ele ficou no México, nos Estados Unidos e muitos anos na África. Quem mais? Estou esquecendo de um. Filemon, obrigado, nosso diretor de missões. Ele ficou muitos anos na Ucrânia, não é isso? Ele contou aqui onde eu estou, chorando, que ele só não morreu, mataram o pastor do lado dele, não é isso? Mataram o pastor do lado dele. Irmãos, até hoje isso passou filho. Quando ele conversa com a gente, ele chora. Falei, pastor Jorge, eu já tinha entregado minha alma para Deus. Ele falou, Deus, cuida da minha mulher e dos meus filhos. Deus, recebe-me aí na eternidade. O pessoal estava com a mão na cabeça dele. Alguém falou, não mata não, não mata não. Que ele é brasileiro. Ele tem uma credencial. Aí Pedro, você tem credencial porque ele fala fluentemente o russo, né? Porque a língua que fala no Ucrânia é a língua russa. Ele falou assim, eu posso pegar? Pode. Ele foi enfiar no bolso assim, tirou a carteira dele, chegou, abriu. Ó, que eles pegaram a credencial dele, vocês abaixaram a arma e falou, pode ir embora. Mas o pastor do lado dele, ele falou, pastor, ele tomou um tiro na cabeça, arrancou um pedaço da cabeça. Eu fiquei com aquilo na minha memória anos e anos. Saiu de Belo Horizonte, era bem empregado em Belo Horizonte, trabalhava numa empresa, numa multinacional, tinha um salário alto, largou tudo, porque ouviu a voz de Deus. A gente tem que valorizar, não tem, irmãos? Tem que valorizar. Quem concorda comigo, fique de pé, vamos orar pelos nossos missionários, vamos fazer uma oração. Essa oração que o teto vai derreter aqui. Quem vai orar para o teto derreter aqui? Pastor Agostinho, faz favor. Ora, pastor, pelos nossos missionários e por esses povos não alcançados. Por favor, pode pegar. Vamos orar então, irmãos. É sério, muito sério. Isso que o pastor está falando é só uma parte só. Tem muitos outros, de muita denominação também, que estão no campo, e nós precisamos apresentar ao Senhor. Oremos então com fé, com confiança. Deus pode, irmão, sacudir este lugar. Deus pode, irmão, entrar nesses lugares que o pastor falou aqui. Não é mesmo? Naqueles lugares onde estão os mendigos, naqueles lugares que ele disse aqui, vamos orar com fé. Altíssimo e poderoso Deus, somos os teus servos, ó Pai, e estamos diante da tua presença. Visita agora, Senhor, todos aqueles que o pastor disse aqui, em todos os lugares, ó Pai, não só em Minas Gerais, mas em todo o nosso Brasil e também no exterior. A luta que os missionários passam, as dificuldades que eles enfrentam, mas nós sabemos que o Senhor é Deus que chamou, e eles têm a garantia do Senhor, por isso estão naqueles países. Ouve, Senhor, as nossas orações, pois clamamos ao Senhor agora. Venha, ó Pai amado, encher os corações de cada um de alegria por fazer a tua obra, mas dá livramento, ó Pai amado, àqueles que estão passando por momentos tão difícil. Oh Pai amado, nós não fomos, mas sabemos que a nossa oração vai, chega ao teu trono, as nossas ofertas, a nossa contribuição missionária, chega a eles, ó Pai, receba agora, dá vitória agora, estende a tua mão agora, cura os enfermos, cura, Pai amado, liberta, transforma a vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dar um amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, nós vamos encerrar este culto nesta noite, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos
que nos visitaram nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, amém? A Bíblia Sagrada diz em Marcos 16:15, que para nós irmos todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Então engloba tudo isso aqui que o pastor mencionou, né? A ordenança de Deus para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Depois nós vamos programar aqui, pastor, uma apresentação, amém? A irmã Miriam, ela não mencionou, mas ela fez um curso de Libras, amém? Depois nós vamos convocar ela para fazer uma apresentação aqui, e ela já está convocada para fazer um evangelismo, para colocar uma mensagem no grupo da igreja regional, amém? Então ela vai fazer uma mensagem divulgável, Sérgio, vai fazer uma gravação dela, mandar uma mensagem para os surdos e mudos, para eles possam... Glória, amém, igreja? Quem concorda, amém? Glória a Deus. Que o pastor, Miriam, você estava ali passando negócio com as crianças, o pastor falou que os surdos e mudos, tem mais de 1 milhão de surdos e mudos no Brasil. 1 milhão e 200, precisa de ser evangelizado. Falei, tem uma pessoa aqui que acabou de formar isso, vai ajudar a gente nisso aí. Amém? Tem uma outra ali que está escondido, pastor, que já fez interpretação também de culto. Amém? Ali o Aguinaldo, ali, ó, esposo da Jane, da diretora Jane ali, já fez esse trabalho também há muitos anos atrás. Então dá para fazer um trabalho aí. Amém, igreja? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos evangelizar para eles, né, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. É melhor evangelizar, irmãos, do que você ter que deter, tá? Eu tive a experiência de ter que, no trabalho, abordar uma pessoa surda e muda, a maior dificuldade que tem, tá? Então a gente às vezes tenta fazer ele falar e ouvir, mas não tem jeito não. É isso, Charles? Então a gente tem uma dificuldade, então a Miriam, né, e os irmãos vão bolar um trabalho aí, Sérgio. Em nome de Jesus, amém, igreja? Nós vamos orar e que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Após a oração abençoatória, do lado direito aqui, os irmãos que não participaram da ceia, nós vamos estar celebrando para os irmãos em nome de Jesus, amém? Tem alguém que quer receber essa oração nesta noite, está necessitando urgentemente, quer entregar sua vida para Deus, ou até mesmo reconciliar, amém? Os irmãos, então, possam vir à frente, nós estaremos orando por você. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, ó Deus, por esta noite abençoada que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por este culto, meu Pai, de missões, pela vida, meu Pai, dos líderes do departamento, meu Pai, e de toda a igreja, meu Pai, que tem orado e contribuído, meu Pai, em favor dos missionários, meu Pai, tanto da nossa igreja, quanto aqueles espalhados por todo o mundo. Que o Senhor, sim, abençoe cada um, meu Pai, possa dar uma semana de paz, uma semana de alegria e uma semana de bênçãos, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o grande, o eterno, inabalável e inconfundível amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.